Vamos dizer juntos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quem está feliz com Jesus aí, pode dar um aleluia aí. Amém. Ô glória! Primeiro eu vou pedir perdão aos irmãos, porque eu não cumprimentei ninguém hoje. Só paz de longe. Peguei um resfriado forte, mas aqui eu vou tirar minha máscara, porque eu estou 3 metros longe, todo mundo aqui. Mas graças a Deus, hoje estamos melhor. E já tivemos um culto abençoado pela manhã. Pensa num culto abençoado, irmãos. E o da noite não vai ser diferente. Amém? Quero convidar você a orar comigo pela Odila. Odila, nós oramos por ela aqui de manhã, antes dela fazer uma cirurgia de risco, muito risco. E agora a irmã Gertrudes passou para nós que já foi um milagre ela ter conseguido passar pela cirurgia. Deus já a poupou até aqui, mas está na UTI e ainda corre riscos. Precisa de um transplante de sangue. E os médicos estão dando uma segurada, porque um transplante de sangue agora pode agravar o caso, mas ela precisa. Vamos orar por ela? Amém? Para que Deus complete a obra que Ele tem na vida dela, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore pela Odila, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Mais uma vez apresentamos a vida, Senhor, da Odila em tua presença. Continuamos crendo num milagre completo na vida dela, Senhor. Apesar da gravidade, apesar da circunstância, Tu és o Deus que realiza milagres. Renova as forças dela. Senhor, em nome de Jesus, os médicos dizem que ela precisa de sangue. Nós acabamos de cantar que o Senhor é autor da vida. Pai, eu me lembro de um dia, de um milagre poderoso que o Senhor fez na minha vida nessa área, renovando o meu sangue. Renova o dela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça o corpo desta mulher, que ela suporte, Senhor, e que o Senhor dê a ela dias de vida, anos de vida, para que ela possa experimentar milagres do Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Acima de tudo, que a tua vontade seja feita na vida dela, para a glória e honra do teu nome. A igreja diz: amém. Podemos assentar, meus irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim. Deixa eu pegar meu precioso ajudante aqui. Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Repita comigo: em primeiro lugar, o reino. Provérbios 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda. Diga assim comigo: fazenda. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a fazenda é tua. Quem tem, dá glória. Quem não tem, diga assim: eu recebo. A fazenda é tua, mas a honra é de... Vamos repetir? A fazenda é minha, mas a honra é de...
Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Amém. Irmãos, nunca coloque Deus em segundo plano em nada na sua vida. Vou repetir. Nunca coloque Deus em segundo plano em nada na sua vida. Os textos que nós lemos estão muito claros para nós. Ele vem em primeiro lugar, em tudo. Buscar não é em segundo, irmão, não é em terceiro, não é em quarto, é em. A fazenda é tua, mas a primícia tem que ser primeiro. Deus, Ele sempre tem que vir em primeiro lugar na nossa vida, inclusive quando você for lidar com dinheiro, com finanças, com bens, que é teu, mas tem a parte dele. Imagine comigo, eu disse isso aqui de manhã, eu vou repetir. Aqui no Brasil, eu não sei se tem fora, se começou fora ou se começou aqui, mas é muito forte aqui no Brasil uma tradição do primeiro pedaço de bolo. Não tem? Você não vai no aniversário? Aí tem o primeiro pedaço de bolo, não tem? Aí presta atenção, está lá o aniversariante, aí ele vai cortar o bolo, aí a turma fala, e o primeiro pedaço de bolo? Para quem que é? Para quem que é? Tá, aí ele vai lá e corta, geralmente é o pedaço mais generoso. Geralmente é o pedaço mais rechonchudo. E se for o primeiro pedaço para o pastor João, aí a estrutura ainda aumenta do bolo. Ó que legal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele pedaço de bolo que foi cortado primeiro, ele é diferente do restante do bolo que ficou na mesa? Sim ou não? Não. Ele tem o mesmo recheio, ele tem o mesmo ingrediente, ele tem a mesma cobertura, ele teve o mesmo tempo para ser feito, para ser processado. Qual que é a diferença do primeiro pedaço de bolo? Por que ele é diferente? Ele é especial por quê? Ele vai por causa da honra. Sempre existe alguém que será honrado naquela festa. Por isso que quem recebe o primeiro pedaço de bolo, não está recebendo nada de diferente do que está na mesa. A diferença é que ele está sendo honrado mais do que os outros convidados. Quem está entendendo? Então preste atenção. Imagine comigo o seu coração, a sua alma cheio de prateleiras, cheio de compartimentos. Nas nossas casas nós temos os nossos racks, nós temos os nossos criados mudos. Como que é aquela mesinha reta que fica assim na sala? Aparador. Tem um aparador, não tem? Alguns mais antigos têm as estantes, aquelas de madeira, cheia de... Não é? O que é que nós colocamos lá? Geralmente alguma coisa que tem que ficar em destaque. Ainda mais se for uma mulher mais vaidosa, que gosta de mostrar mais o que ela tem, as coisas principais vão estar ali, para que quando ela levar as amigas, não é? Está lá, ó. E geralmente a gente vai colocando as coisas que têm mais importância no andar de cima, na galeria de cima. Nós temos um aparador lá em casa, que agora, depois que nós voltamos do curso que a gente fez com o pastor Josué Gonçalves, lá a gente comprou um leãozão que eles têm lá bonito, meu irmão, um leão da tribo de Judá. E aí tem o símbolo lá do trabalho deles, amo família e tal, que fica como uma lembrança de que nós passamos por lá. E aí a gente trouxe o maior sacrifício para trazer aquilo na mala, porque é de gesso, e ele é todo dourado assim, bonito, bonito, bonito. Aí
alguma coisa do criado mudo já teve que sair. Porque o leão tinha que ficar no lugar. Destaque. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nessa prateleira que eu pedi para você imaginar no seu coração, na sua alma, em que local Deus está? Porque em algumas prateleiras Ele está na segunda, na terceira, na quarta. Não tem um gaveteiro lá embaixo? Às vezes já colocou Deus lá, já até empurrou a gaveta assim. Aonde Deus está? Na prateleira do seu coração. Lembra do bolo? Lembra do primeiro pedaço? Para quem está indo o seu primeiro pedaço de bolo? Quem que está sendo mais honrado com o seu primeiro pedaço de bolo? Quando diz respeito, por exemplo, a dízimos e ofertas, a dinheiro. Quem você está honrando mais? Porque tem pessoas que estão pegando o primeiro pedaço de bolo, que é para Deus, e entregando para as dívidas. Entregando para outras coisas. Você acredita que tem gente pegando o primeiro pedaço de bolo, que é para Deus, e comprando ração para o cachorro, porque faltou ração para o cachorro? Quando o texto diz assim, buscai em primeiro lugar, a fazenda é tua, mas as primícias são dele, Deus está dizendo para nós, ei, o primeiro pedaço de bolo é? Não dê para ninguém o seu primeiro pedaço de bolo. E eu lancei um desafio aqui de manhã. Faça uma prova. Assim como Deus manda a gente fazer uma prova na fidelidade, tragam e depois façam uma prova. Faça uma prova se o que está dominando as circunstâncias da sua vida não é justamente para onde você está destinando o seu primeiro pedaço de bolo. Faz uma prova. Veja se o primeiro pedaço de bolo que está indo não é o que mais está acontecendo com você. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém, povo de Deus? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A fazenda é tua. Deus colocou tantas coisas na sua mão. Deus colocou tantas oportunidades na nossa mão. Que o primeiro pedaço de bolo seja sempre dele. Em nome de Jesus. E eu não estou falando só de dinheiro não, tá? Eu estou falando em tudo. Seu tempo, sua dedicação, tudo, em primeiro lugar para Ele. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você dedica os seus primeiros minutos depois de acordar a Deus? Ou você vai fuçar na internet? Ou você vai fuçar, vai ver se alguém mandou um WhatsApp? Ou você vai ver o jornal, ou você vai fazer qualquer outra coisa. O que é que vem primeiro? Porque a maneira como nós começamos o nosso dia, é a maneira que nós determinamos aquele dia. Tem gente que começa, já acorda bravo, chutando o cachorro. Dormiu mal, a coluna doeu, não dormiu direito, teve insônia, que noite, dormi, blá, blá, pá. Cachorro vem, brincar, pá, sabe lá. A maneira como você começa o seu dia determina como vai ser o restante do seu dia. Comece orando, comece buscando a face do Senhor, comece entregando para Ele o primeiro pedaço de bolo do seu tempo. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu sei que não é fácil dar esse amém, irmão, eu sei. E dê um amém gostoso para Jesus, tá? Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, você tem a oportunidade de vir até o altar, trazer a sua oferta, o seu dízimo em nome de Jesus. Então não deixe de participar. E todo mundo gerando mover. Eu disse aqui de manhã, tá vendo uma cadeira vazia dessa daí, Adota ela para você.
Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 2. 1 e 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 1 e 2. Quem achou aí, dá glória a Deus. Quem não achou já está no telão aqui. Vamos lá. O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí pela palavra do Senhor? Aqui a oração de Ana, nós vamos, abra sua Bíblia aí no capítulo 1, já deixa ela aberta aí também. Nós não vamos ler porque creio eu que todos aqui conhecem a história de Ana, sim ou não? Quem não conhece a história de Ana, leia o capítulo 1 em casa para você entender, tá? Mas no segundo capítulo, nós vemos o cântico de Ana. Ana cantando, se alegrando, exultando a Deus, o coração alegre, feliz, maravilhada com o que Deus fez. Mas nem sempre foi assim na vida de Ana. Ana, antes de render cânticos de exaltação a Deus, Ana chorou muito. Ana lamentou muito. Ana sofreu muito. Ana angustiou-se muito. Ana foi uma mulher que por muito tempo da vida dela, ela foi uma mulher atribulada. Isso, palavras dela. Ela foi uma mulher atribulada. Por quê? Porque ela tinha um sonho, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. Diga assim comigo: Ana tinha um propósito. E qual era o propósito de Ana? Ser mãe. Ana tinha um propósito, Ana tinha um objetivo, ser mãe. Mas por muito tempo, Ana foi privada deste sonho. Ana foi privada de viver essa realização na sua vida. Então ela, à medida que o tempo ia passando, à medida que os anos iam passando, eu imagino que ia passando na mente de Ana, no coração de Ana, pensamentos do tipo: estou ficando velha, a minha idade está avançando, e eu não estou ainda com o propósito realizado, com o sonho realizado na minha vida. Então Ana passou por muitos anos vivendo essa aflição. E essa aflição, essa angústia, ela ainda aumenta à medida que Ana começa a liberar palavras tais como: Deus cerrou a minha madre e não permitiu que eu tivesse filhos. E essa angústia de Ana ainda vai aumentando cada dia mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu marido teve outra esposa. E essa outra esposa que ele teve, gerava filhos. Então a outra esposa tornou-se rival de Ana, tirava sarro de Ana, zombava de Ana. Talvez, como alguns de nós hoje, estejamos dessa forma. Pessoas que não acreditam em você, pessoas que não acreditam nos seus sonhos, pessoas que não acreditam nos seus projetos de vida e zombam de você, duvidam da sua fé, duvidam do seu caminhar com Deus, duvidam.
e tiram sarro de você. O próprio marido de Ana, a Bíblia vai dizer que ele disse um dia para ela: olha, para que você quer filhos? Afinal de contas, eu sou melhor do que 10 filhos para você, do que um bocado de filho para você. Mas ela não queria um filho gerado no ventre de outra mulher, ela queria um filho gerado no ventre. Por mais que Eucana fosse um homem bom, por mais que Eucana fosse um marido exemplar, por mais que Eucana fosse um marido que sustentasse com dignidade Ana, mas ela não queria ele como filho. Você não é meu filho, cara, você é um homem feito, você é barbado, você não foi gerado aqui no meu ventre. Eu quero ver este sonho realizado em mim. Eu não quero ver milagres realizados só na vida dos outros. Você tem que se contentar com milagres sendo gerado na vida dos outros, amém? Você não pode ficar com inveja do irmão que foi prosperado por Deus, do irmão que foi abençoado por Deus, a madre que Deus abriu e a sua ainda não. Você não pode ficar com inveja, mas você não pode parar de lutar, de viver os seus sonhos, as suas realizações. Agora, o que nós precisamos entender é que Ana tinha algumas características nela que às vezes faltam em nós. Muitas das características que tinham em Ana não tem em nós. E por não ter essas características em nós, é que muitas vezes nós não conseguimos permanecer caminhando em direção ao propósito. Quem tem projeto de vida aí, dá um glória a Deus assim, ó. Você tem sonho mesmo, irmão? Grande com Deus? Realizações grandes? Você sabia que primeiro a gente pensa, não é verdade? Depois a gente coloca no papel, depois a gente corre para realizar. Não é normalmente assim que a gente faz? Quando se trata de desejos da parte de Deus, é a mesma coisa, meu irmão. Você pensa, só que ao invés de você projetar, você ora. Ao invés de desenhar, se apresenta para Deus e continua firme naquele propósito. Firme. E Ana apresenta algumas características que, apesar de tudo que ela sofria, de tudo que ela enfrentava, essas características eram mais fortes, a ponto de não fazer ela desistir do seu sonho, do seu propósito. A primeira delas, diga assim comigo: Ana tinha um propósito, que era o quê? Que era o quê? Ser mãe. Ana foi o que foi, irmãos, conquistou o que conquistou, porque tinha dentro dela essas características que talvez estejam faltando em nós. Primeira, ela enfrenta o que for, mas nunca se entrega diante dos problemas da vida. Diga assim comigo: Ana foi uma mulher que nunca se entregou diante dos problemas da vida. Tem muita gente sucumbindo aos problemas da vida, se entregando à derrota, se entregando às questões ruins que estão acontecendo diante dele ou diante dela. Ana, apesar de enfrentar o que ela enfrentou, ela não se entregou diante dos problemas da vida. Sou estéril? Sim, mas não vou me entregar. Tem gente me afrontando? Sim. Dentro da minha casa? Sim, mas não vou me entregar. Meu marido duvida de mim? Sim, mas eu não vou me entregar. As pessoas duvidam de mim? Sim, mas eu não vou entregar. Eu continuo firme e forte para o meu propósito. Não vou me entregar. Apesar
das provocadas da sua rival, apesar de que o Senhor havia lhe cerrado a madre, está escrito no verso 6 do capítulo 1, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Quando Eli foi confrontá-la: por que é que você está chorando desse jeito, mulher? Você bebeu? Você está embriagada? Não, Senhor, não estou embriagada, eu estou amargurada, eu estou derramando o meu coração na presença daquele que pode resolver o meu problema. Então Ana nunca se entregou diante dos problemas. Diga para quem está do seu lado: nunca se entregue, meu irmão, diante do problema. Lute, 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 até a vitória chegar. Mas não desista não, para não. Segunda característica que fez com que Ana chegasse ao seu objetivo, diga assim comigo: ela tinha um coração humilde e quebrantado. E isso fez toda a diferença na vida de Ana. Ana tinha um coração humilde e quebrantado. Ela reconhecia o seu problema. Ela não escondia de ninguém o seu problema. E ela tinha humildade o suficiente para se render a Deus e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. O problema é quando a gente pega uns camaradas orgulhosos demais, umas mulheres orgulhosas demais, que estão sucumbindo a passos largos, mas não deixa de empinar o narizinho. Ó, que bonitinho. Vai para o inferninho de narizinho empinadinho. Pessoas que não se rendem, sabem que estão com problema, mas não pedem ajuda, sabem que estão indo para o inferno, mas não pedem socorro, sabem que estão errados, mas não reconhecem, não se rende. Ana nunca teve esse problema. Acha que é fácil para Ana não gerar filhos nessa época? Uma mulher estéril na época de Ana, irmãos, era considerada uma mulher amaldiçoada. Você imagine os vizinhos, você imagine os colegas, os amigos. Lá vai a amaldiçoada. Por quê? Porque não pode ter filhos. Deus cerrou o ventre dela. Algum pecado ela tem. Deve ter cometido alguma coisa de grave, para Deus cerrar a madre dela. Imagine a vida de Ana, meu irmão. Escute, a esterilidade na época de Ana, 1 milhão de vezes mais difícil de lidar do que hoje. Hoje ainda tem recurso, hoje ainda tem in vitro, hoje ainda tem um monte de coisa, tudo provisão de Deus, irmão, tudo provisão de Deus, meio aqui. Mas ela era humilde, e sempre o coração quebrantado diante do Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro. Se o marido quisesse ajudar, ela pediria para o marido ajudar a orar. Eu creio assim, irmão. Mas ele perdeu a oportunidade. O sacerdote poderia ter ajudado ela um pouco mais, não poderia? Mas também perdeu a oportunidade. Mas tem coisas, irmãos, que não é milagre dos outros, é o seu milagre. Quem está entendendo? Não é experiência dos outros, é a sua experiência. É você que tem que viver. É você que tem que passar. Então não fique chateado se o seu marido não te ajudar a orar, não. Porque às vezes Deus nem quer que ele ore. Ele quer que você ore. Às vezes seu pai não vai orar por você. Porque é para você mesmo orar. E você vai ver aqui no final o porquê de orar. Terceira característica. Então, repita assim comigo: Ana nunca se entregou diante do problema, sempre manteve seu coração humilde e quebrantado,
Terceira característica, Ana sempre teve a visão firme no propósito. Aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Mas aquele que não tem propósito, fica pulando para lá e para cá, e não tem um propósito ligado uma visão firme naquilo que quer para a vida, e isso está assustador, porque você pergunta para barbado aí de 40 anos, o que você quer da vida? Ele nem sabe. Nós estamos vivendo uma crise de meia-idade no meio dos homens, nós temos orado por isso. O camarada chegou a 50, olha para trás, não fez nada, olha para frente, já não tem força mais para fazer o que quer fazer. Está numa crise. A gente precisa ensinar os nossos filhos, irmãos, agora, enquanto estão pequenos. Porque tem uma gurizada aí de 20 e poucos anos, até 30, que não sabe o que é da vida. Quer casar? Não. Quer trabalhar? Não. Você quer o que da vida? Não sei. 30 anos. Não cria um propósito e luta por aquilo. Não, eu quero ser médico. Então vá ser médico. Eu quero ser juiz. Vá ser juiz, Marco Antônio. Mas vem tocar na igreja. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu quero ser. Aí você pergunta, o que você quer ser? Não sei. Decida. Ana tinha um propósito, eu quero ser mãe. Mas você não pode, mas eu quero. Mas você não vai dar conta, mas eu quero. Eu vou salvar meu marido, mas ele é um traste, mas eu quero ver ele salvo. Quem está entendendo? Dá destino para as coisas. Meu filho é um traste, mas a partir de hoje eu quero ele um ministro do Evangelho. É um grande propósito ou não é? Mas a pergunta é, o que você está fazendo para que esse propósito seja realizado? Aí você pergunta para as pessoas, você quer ir para o céu? Quero, mas o que você está fazendo para ir para o céu? Nada. Você quer ganhar dinheiro? Quero, mas o que você está fazendo para ganhar dinheiro? Nada. Nem na aula de prosperidade eu vou. Você quer ver a casa mudada, a família restaurada? Quero, mas o que você está fazendo para que esse propósito seja realizado? Nada. Então, meu irmão, Deus não é gênio da lâmpada que te dá 3 desejos e pronto, irmão. Deus quer ver em nós, diga assim comigo, atitude. Ana colocou uma coisa na mente, colocou uma coisa no coração. Eu quero ser mãe e eu vou ser. E ela corre atrás, ela não fica parada, ela vai orar, ela vai buscar, ela vai concentrar suas forças, ela vai concentrar sua fé, ela vai concentrar sua devoção, ela vai concentrar horas do dia e da noite para que aquele propósito seja realizado. Mas nós às vezes queremos tudo de Deus, mas não temos nem objetivo. E vou te contar um segredo do coração de Deus para o seu coração. Deus não faz nada sem um propósito. Deus não faz nada sem ter um objetivo muito claro, definido. E se você não tem um objetivo com aquilo que Deus quer te dar, para que Ele vai te dar? Porque tudo com Deus é baseado num propósito.
Quarto, característica que Ana tinha que talvez esteja faltando em nós. Ana era uma mulher insistente, persistente em Deus para a realização do seu milagre. Às vezes você está persistindo para realizar algo em sua vida, mas não é com Deus, é com outras coisas. E aí você está se cansando, o tempo está passando, e você não vê nada acontecendo, porque você está insistindo do jeito errado, com pessoas erradas. A sua insistência, meu irmão, tem que ser é de lá que vem o teu socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Mas nem um anjo quer descer para te socorrer desse jeito, meu irmão. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então canalize a sua insistência, a sua persistência nele. Lembra da parábola do juiz que não queria ajudar a mulher? E ela foi lá na casa do juiz. O senhor precisa me ajudar. O juiz nem aí para ela. O senhor precisa me ajudar. O senhor precisa me ajudar. E vai a hora passando, e vai a hora passando. Não vou sair daqui enquanto o senhor não me ajudar. A parábola vai dizer que aquele juiz ajudou ela para se livrar dela logo. Mas no seu caso, Deus não vai ajudar, porque quer se livrar de você logo. No nosso caso, Deus pode até demorar para responder, porque Ele quer um pouco mais de comunhão. Porque Ele quer que você tenha um tempo a mais. Insista, eu imagino Deus assim, eu vou te dar, mas insiste aí, vai. Quero ver onde é que vai sua fé. Quero ver onde é que vai sua força. Quero ver o quão seu coração está determinado. Aí você está lá, o senhor já poderia ter me ajudado há um mês atrás. E Deus está assim, é verdade, eu já poderia, chamando os anjos lá, eu poderia mesmo, sou Deus. Mas está tão bom vendo Ele insistir, está tão bom vendo ela persistir, está tão gostoso. Ela não tem ideia de que quanto mais ela persiste, Ele persiste, maior o milagre vai ficando. Persiste, irmão, em Deus. A fonte é Ele. A fonte é Ele. É Ele que te criou. É Ele que sabe o que você precisa. Por que você está insistindo com outras coisas? Para tentar alegrar a sua alma. Por que você precisa de subterfúgios para alegrar a sua alma, quando aquele que pode ser pleno, completo em você, está só esperando você tomar uma posição? Amém? Ana persistia em Deus, e ela só chega no objetivo porque insistiu com Deus. Ela não parou no meio do caminho, ela persistiu. Ela não deu ouvido à voz de quem estava do lado. Ela não olhou para as circunstâncias, ela olhou para o autor e consumador da sua fé. E Jesus estava lá olhando para ela também. Estava ou não estava? Persista, não desista, continue crendo. Quinta característica e última para nós finalizarmos.
assim como Ana. Nunca desista, irmãos, de uma vida de oração. Veja, eu não estou dizendo para você nunca desista de orar, porque orar eu sei que você ora, ou não, também não sei. Se você não ora, você está perdendo. Ontem na reunião dos jovens aqui, perguntei para alguns deles, falei assim, quem que orou pelo amigo secreto durante a semana? Porque a proposta era orar todos os dias por quem ele tirou. Aí teve uns que disse, cara, eu só orei de lembrar na hora que eu estava vindo para o culto, de orar na hora que eu estava vindo para o culto. Eu falei, mas você orou pelo menos na hora que estava vindo para o culto? Ele falou, orei, escapou do 45 do segundo tempo. Senão aqui tudo é paga 10, irmão. Chegou atrasado, paga 10. Não orou, paga 20. Aí teve uns que falaram assim, não, eu orei 3 dias. Aí eu falei, eu orei todos os dias. Eu também me incluo nessa. Quem me tirou disse assim, orei todo dia, pastor. Eu falei, mas não orou por medo não é só porque você pegou pastor, tem que se não orar, ai meu Deus. Não, pastor, orei porque o senhor é gente boa, engraçado. Eu falei, engraçado? Ana, não estou falando de orar, estou falando de uma vida de oração. Amém? Ana tinha uma vida de oração. Ana não orava assim, 6 horas da manhã, Senhor me dá um filho, amém. Ana orava de manhã, tarde e noite, ela sabe que para realizar aquele milagre tão grande, ela precisa de uma fé imensa, e de períodos de orações prolongados. Quanto mais oração, mais poder. Não é assim que a gente costumava dizer antes? Quanto mais oração, quanto menos oração. Entenda uma coisa sobre oração. A oração é para abençoar a sua vida e não para você mudar Deus. Se você não orar, Deus vai deixar de ser Deus? Vai ou não vai? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Se você orar ou não orar, Ele continua sendo Deus. Mas e se você orar, Ele continua ou não continua sendo Deus? Continua. Só que as orações vão chegando e Deus vai liberando coisas para mudar a sua vida. Deus não muda, mas Ele muda você. As circunstâncias de Deus não vão mudar, mas a sua oração vai fazer com que Deus mude a sua circunstância. E como que você ainda não gosta de orar, crente? Como que você ainda não vem para a nossa semana de oração na madrugada? Uma vez por semana? Como que você não conseguiu vir na vigília? Cara, que vigília, hein, Jane? Que vigília, onde a manifestação de Deus assim, ó. Irmãos, até gripe eu peguei na vigília. Porque foi depois da vigília que eu fiquei ruim. Mas também acabou a vigília. Aí Eduardo tinha caldo de feijão ali, ó, quentinho. Olha que benção. Caldo de galinha com calabresa. Torradinha. Aí o pastorzão aqui meteu a cara no caldo quentinho. Aí inventou de ficar meia hora lá no sereno, lá fora, meia-noite. Até gripe mesmo, peguei. Mas que vigília top. Irmão, como que você não consegue ter uma vida de oração? Não é orar, porque orar eu já falei, eu sei que você ora. Mas uma vida de oração é ir mais além. É você
não é perder tempo, é ganhar tempo. Por isso que essas reuniões são importantes para agregar esses momentos de orações na sua vida. Porque às vezes você não consegue orar sozinho, a gente ora com você. Você não consegue abençoar ninguém, a gente abençoa você. Aí você vai aprendendo. Olha que bênção. Ana não desgruda da oração, de uma vida de oração, até o seu milagre acontecer. E depois que aconteceu, ela deixa de orar? Não. Só que a oração é de agradecimento, a oração é de exaltação, a oração é de louvor, a oração é de gratidão, ela agora está exaltando a Deus, a oração virou música. Porque o nosso Deus é especialista em transformar o choro em alegria. O choro pode durar mas a alegria vem. Mas a alegria só vem pela manhã, quem sabe que precisa ter uma vida de oração. E às vezes essa vida de oração pode durar anos, como no caso de Ana. Essa vida de oração pode durar anos, como no caso de Ana, sem desanimar, sem desistir. Aí sabe o que eu acho mais fantástico na vida de Ana nessa história? É que ela sabe que ela está gerando aquele propósito para Deus e não para ela. Isso que é interessante, porque a criança nasce, ela desmama o seu milagre, ela desmama a criança e leva ao sacerdote. Fala, a partir de agora, cuida dele, para ele ser um profeta do Senhor nessa terra. Mas não era o seu sonho, Samuel, não era o seu sonho esse menino. Não, o meu sonho era gerar esse menino. O propósito era sentir o prazer de ser mãe. O propósito era ver Deus me abençoar, a ponto agora de eu poder, na canção, rir dos meus inimigos. O propósito era eu sentir esta alegria de não ter mais o meu ventre estéril. Esse era o meu objetivo, o meu propósito, mas em detrimento do propósito de Deus, eu estou abrindo mão do meu propósito. Toma, Samuel é teu, Senhor. Entenda uma coisa, antes de Deus realizar os seus propósitos, Ele gerou um propósito dele através de você. Por isso que nós não podemos reter nada do que Deus derrama sobre nós. Nós podemos ter coisas de Deus, sim ou não? Acho que você não entendeu a pergunta. Nós podemos ter coisas de Deus, sim ou não? Mas podemos reter as coisas de Deus, sim ou não? Não. Samuel era, em primeiro lugar, um propósito de Deus, que uniu esse propósito ao propósito de uma mulher que queria ter um filho. E chegou o momento dela não reter mais a bênção. Ela precisa devolver para o propósito certo. Então veja, Deus quer realizar propósitos na sua vida. E às vezes, preste atenção, irmãos, não é na vida de todos, mas na vida de muitos, este propósito tem a ver com prosperidade. Por quê, pastor? Porque Deus já tem um outro propósito através de você.
Eu falei aqui de manhã, irmãos, que eu acredito muito que Deus tem propósitos, por exemplo, de abrir uma casa de recuperação aqui através de nós. Eu creio, irmãos, isso é uma coisa que eu tenho colocado diante de Deus, e eu creio que Deus tem um propósito de nós aqui, a nossa igreja, abrir uma escola para as nossas crianças. Eu creio que são propósitos de Deus que estão sendo gerados no nosso coração. Agora, para isso, Deus precisa gerar o seu propósito na vida daquele que fica pensando assim, ó, se eu acertar na Mega Sena, eu vou dar meu dízimo, pastor. Melhor do que Mega Sena é deixar Deus realizar um propósito na sua vida, para daí você realizar o propósito de Deus. Você não precisa ganhar na Mega Sena para entregar o que você tem hoje. Mesmo que seja uma moeda de 50 centavos. Ou eu estou errado com relação ao que a Bíblia diz da mulher que deu as moedinhas? Quem deu mais? Quem deu mais? Por quê? Porque ela estava gerando um propósito dela? Não, começou por ela, mas o propósito era de Deus, porque Jesus estava ensinando uma lição para os discípulos. Deus já tinha um propósito com aquelas moedinhas. Quem está entendendo? Coloque os seus propósitos diante do Senhor, gere-os diante do Senhor, ore, não desista, persista. E se o seu propósito, irmão, é abençoar a casa de Deus, é abençoar o ministério, é abençoar a vida dos obreiros, coloque diante de Deus, irmão. Gere isso dentro de você. Porque todos aqueles que fazem um compromisso de gerar propósitos de Deus, Deus te inclui nesse propósito. Nós vimos isso daqui quinta-feira passada. Antes da prosperidade, vem uma missão. Mas junto com a missão que Deus dá, Ele sempre fez os seus obreiros prósperos. Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai do meio da parentela do seu pai, abandona tudo para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou naquele momento que ia prosperá-lo. Deus só mandou ele sair. Aí lá na frente Deus fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Isaac nasce. Aí quando Isaac nasce, Deus fala assim: Abraão, agora mata o seu filho. Aí o que Abraão faz? Obedece. Aí Abraão vai, e quando está perto de sacrificar o filho, Deus fala assim: não, Abraão. Agora eu vi que o teu coração é fiel ao meu chamado, é fiel à minha ordem. Você é um cara extremamente obediente. Só depois disso que Deus faz uma aliança com Abraão e fala: agora eu vou te prosperar. Porque antes da prosperidade vem a antes da prosperidade vem a missão, e a obediência é essa missão. Quer ser próspero? Obedeça. Ana queria um filho e obedeceu a Deus em tudo. Não murmurou, não reclamou, mas continua ali, ó. Não brigou com quem estava ofendendo, permaneceu ali até o dia do seu sonho ser realizado. Nasceu Samuel. Agora que eu já estou satisfeita, já sei que Deus é grande na minha vida, já sei que a minha madre está aberta e outros filhos virão, agora eu posso entregar Samuel para o propósito de Deus que é maior com ele. Que você tenha entendido essa mensagem, e
que de alguma forma ela tenha falado poderosamente com você em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quero pedir para os meus obreiros entrarem aqui. Um minuto para você orar, para você falar com Deus. Um minuto para você dizer: Senhor, essa mensagem falou comigo. E de fato eu entrei aqui nessa noite sem ter essas características na minha vida. Ou eu tenho algumas delas e não tenho outras, tenho umas e não tenho outras. Eu quero pedir para o Senhor nessa noite que nos ajude. Ajude a minha vida, Senhor. Me ensina, Deus, a ter um coração como o de Ana. Ensina-me, Deus, a ter uma alma disposta como a de Ana. Ensina-me, Senhor, a ter essas características que Ana tinha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Enfrenta o que for, mas nunca se entrega diante dos obstáculos. Me dá um coração quebrantado e contrito. Senhor, em nome de Jesus, faça com que eu seja firme na visão, no propósito, que é seguir ao Senhor, que é entregar por completo a minha vida a Ti. Me ajuda, Senhor, a atingir os objetivos que eu tenho em minha vida, que vão glorificar o Teu nome, que vão honrar o Teu nome. E me ajuda, Senhor, a manter uma vida de oração firme diante do Senhor, uma vida de oração, Pai. Porque tem milagres que vão exigir isso da gente, uma vida de oração. Que esta palavra ministrada ao meu coração, ao nosso coração, crie raízes e gere uma árvore frondosa que dê muitos frutos em nome de Jesus. Quem foi abençoado por esta palavra aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, em nome de Jesus, amém?